Atualmente, os principais times do futebol brasileiro possuem dívidas de valores surreais, e é por isso que nesse vídeo vamos conferir quem são os 10 times mais endividados do futebol brasileiro em 2024. Em 10º lugar está o Santos. O Santos é um dos maiores e mais importantes times do futebol brasileiro. Porém, nos últimos anos, o time vive uma péssima fase, tanto dentro quanto fora de campo. O time não ganha nada relevante há um bom tempo e acumula dívidas de valores surreais. E a situação financeira do clube é bem delicada. A dívida do Santos hoje gira em torno de aproximadamente 548 milhões de reais, um valor extremamente alto, e o time enfrenta muita dificuldade para pagar essa dívida, já que o Santos é hoje bem mal administrado, e se continuar assim, a situação do clube ficará insustentável nos próximos anos, e eles podem até mesmo falir, e o único jeito de sanar essas dívidas rápidas do clube é se eles vierem SAF ou algum investidor investir muita grana no clube para tentar tirar aí o Santos do buraco. Mas na sua opinião, o Santos conseguirá sair dessa situação? Comentei que eu gostaria de saber. E na 9ª posição está o Internacional. Se a dívida do Santos era alta, a do Inter é ainda pior e mais alta. O clube gaúcho está aí afundado em dívidas. A situação financeira deles é extremamente complicada. E a dívida do Internacional hoje gira em torno de aproximadamente 650 milhões de reais, um valor simplesmente surreal. E o time gaúcho, sem dúvida, terá muita dificuldade para pagar essa dívida, já que os valores são de fato extremamente altos. Porém, se eles não fizerem nada, a situação ficará ainda pior. E na 8ª posição está o Vasco. Recentemente, o Vasco virou SAF com o objetivo de sair da grave crise que viviam. Porém, mesmo com todo o investimento, o Vasco ainda possui uma dívida bem alta, e a situação financeira do clube continua muito preocupante para os dirigentes. E a dívida atual do clube gira em torno de aproximadamente 696 milhões de reais, simplesmente surreal. E se o Vasco deixar de ser SAF, a dívida do clube pode ficar ainda pior. E a crise no Vasco parece que não tem fim, e o time carioca ainda vai levar um bom tempo para se reerguer, tanto financeiramente como também esportivamente, simplesmente inacreditável. E na 7ª posição aqui do nosso vídeo está o RB Bragantino. O Bragantino foi mais um time que apostou na SAF para diminuir as dívidas e reorganizar o clube. E hoje a dívida dele diminuiu bastante, e eles são um time muito mais organizado dentro e fora de campo. Porém, a dívida do time ainda é bem alta e o clube segue trabalhando duro para reduzi-la. E atualmente a dívida deles é de aproximadamente 696 milhões de reais. Um valor bem alto, porém eles estão confiantes em reduzir muito essa dívida nos próximos anos e deixar o clube financeiramente ainda melhor para que eles possam fazer grandes contratações e se tornarem uma potência nos próximos anos. Na 6ª posição aqui está o Fluminense. Embora possua uma boa gestão, a dívida do Fluminense aumentou muito nos últimos anos, e hoje a dívida do time carioca é extremamente alta, e eles são um dos times com as maiores dívidas do Brasil atualmente. E hoje a situação financeira do clube é extremamente complicada. A dívida do Fluminense hoje é de aproximadamente 736 milhões de reais, um valor surreal, e mesmo devendo tanto, o time segue contratando jogadores caros para a equipe com salários absurdos, e a situação do clube pode piorar ainda mais nos próximos anos se a dívida continuar aumentando. E na 5ª posição aqui do nosso vídeo está o Cruzeiro. Nos últimos anos, o Cruzeiro viveu um dos piores momentos da sua história. O time foi rebaixado e, além disso, esteve bem perto da falência, e o clube acumulou dívidas de valores inacreditáveis. Muitos acharam que o clube mineiro iria fechar as portas, e o time havia chegado ao fundo do poço. E para tentar salvar o Cruzeiro, eles acabaram virando SAF. E o ídolo do clube, Ronaldo Fenômeno, investiu pesado para tentar salvar o clube e diminuir a dívida do time. E mesmo a dívida tendo diminuído bastante, eles ainda continuam com a dívida bem alta. E hoje a dívida do Cruzeiro gira em torno de aproximadamente 811 milhões de reais. Mas eu falei, na sua opinião, o que o Cruzeiro precisa fazer para sair dessa crise que parece que não tem fim? Comentei que eu gostaria de saber a sua opinião. E na 4ª posição do nosso vídeo está o São Paulo. O tricolor já vive uma crise financeira há um bom tempo, isso porque nos últimos anos o São Paulo teve péssimas gestões e que quase acabaram com o clube. O São Paulo gastou muita grana e ficaram vários anos sem ganhar nada, e além disso ainda contrataram jogadores de grife com salários altíssimos. E tudo isso fez com que o time acumulasse uma dívida surreal de aproximadamente 856 milhões de reais, uma dívida quase bilionária. Sem dúvidas, a nova diretoria terá muito trabalho para tirar o São Paulo dessa situação e tentar sanar toda essa dívida do tricolor paulista. E na 3ª posição está o Atlético Mineiro. Mesmo tendo tido um grande investimento nos últimos anos, o Galo ainda possui uma dívida extremamente alta. E hoje sua dívida é muito preocupante pelo valor. E boa parte da dívida do Atlético vem da construção do novo estádio, que custou muita grana para os cofres do clube. E atualmente a dívida do Atlético Mineiro é simplesmente inacreditável. Hoje eles devem aproximadamente 998 milhões de reais. E a dívida preocupa muito os dirigentes do time, que procuram maneiras de diminuí-la a todo custo, porque para eles já passou dos limites e precisa ser reduzida urgentemente para o bem do clube.
E na segunda posição aqui do nosso vídeo está o time carioca, o Botafogo. O Botafogo foi outro time que aderiu à SAF para sair da crise. Até pouco tempo atrás o time esteve bem perto da falência e a dívida do clube era muito maior do que está hoje em dia. Porém, após a chegada de John Textor, a dívida do clube diminuiu bastante e seus investimentos foram essenciais para salvar o clube de fechar as portas. Porém, a dívida do clube carioca ainda é bem alta e preocupante. A dívida do Botafogo hoje gira em torno de aproximadamente 1,3 bilhões de reais, simplesmente surreal e inacreditável. E a diretoria do Botafogo precisa reduzir essa dívida com rapidez, porque uma dívida dessas é extremamente perigosa para o time. E se a dívida continuar aumentando, a parte financeira do clube pode acabar tendo um grande colapso e isso será extremamente complicado para o time. E na primeira posição está o Corinthians. O Timão é hoje o time mais endividado do futebol brasileiro. Eles estão afundados em dívidas. A situação financeira deles é alarmante. E hoje a dívida do Corinthians é inacreditável. Hoje eles devem aproximadamente 1,8 bilhões de reais. Simplesmente surreal. E a situação deles está tão ruim que eles estão devendo até mesmo para o próprio patrocinador do time, a Neoquímica. Eles também estão devendo pagamento de diversos jogadores contratados pelo time. E a situação do clube pode ficar insustentável caso nada seja feito. Para piorar, o Corinthians ainda contratou o Depay, que custou muita grana, e isso sem dúvidas pode acabar piorando ainda mais a situação financeira do clube. E se o Corinthians não tiver cuidado, eles podem acabar virando um novo Cruzeiro da vida e acabar aí falindo. Mas eu falei, na opinião de vocês, qual dessas dívidas se surpreendeu mais? Comente aí, eu gostaria de saber a sua opinião. Bom, se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar aquele like, que isso ajuda demais. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and